Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, então retomando nossa sessão aqui, nós tínhamos já vencido então, todos de sustentação oral, mas ainda tem um que houve um vídeo gravado, os itens 135 e 136 da pauta GD do Brasil Máquinas. Eu acho que também já estão aí na pauta, na pasta T. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que na verdade o 136 ele é repetitivo do 135, então na verdade é um processo só que nós vamos julgar com o resultado se refletindo no outro, efetivamente. Então deixa eu só abrir aqui, a gente está em apreciação então em 135 da pauta, GD do Brasil, máquinas de malandro limitada, e tem 135, que vai se refletir no 136. Eu vou fazer o relatório, depois eu vou compartilhar o vídeo do contribuinte de sustentação oral. Esse é aquele processo que eu tinha falado informalmente com vocês, que eu acho que tem uma coisa que tem um problema processual aqui, mas vamos lá. A declaração de compensação foi as 2 a 6, despacho decisório foi 7, 10 a 11. Contribuinte cientificado interpretou, na verdade, que o montante já tinha sido, ele disse que a Receita interpretou que o montante objeto de litígio, efetivamente, já tinha sido utilizado para a quitação de outros débitos, e ressalta que no mês de março de 2011 houve a suspensão do débito que deu prejuízo fiscal para na ficha 11, efetivamente. Dessa forma, o pagamento relativo a março de 2011 foi feito de forma indevida. Crédito tributário de pagamento indevido, diz também, ou seja, que ele teve um prejuízo fiscal no período, então não tem imposto de renda devido. E aí traz a ficha 11 da DPJ, diz, na verdade, daí se originou um pagamento indevido de imposto de renda. Então, o crédito foi utilizado em 2 compensações, traz um anexozinho, mas de conformidade, efetivamente. Ele diz, na verdade, por um equívoco, apesar dessa alegação de que no mais de medição deu suspensão, efetivamente ele informou, inclusive, na DCTF, a existência de um débito em 3 de 2011 de RPJ, que não existe, que ele retificou essa declaração que tinha esse débito inexistente em 16 de 7 de 2013. Ele diz, na verdade, esse equívoco fica evidenciado, pois não foi vinculado a pagamento com DARF, mas no próprio débito que ele declarou erroneamente, ele citou um perdecômpito, ele diz, olha, tanto que esse recolhimento foi indevido, que eu nem informei que esse débito errôneo foi quitado por pagamento na minha DCPF. Eu informei que foi quitado por decômpito, é um argumento que ele usa para que, na verdade, esse débito realmente não existia. Ele diz que foi, então, somente um erro material, ao retificar esse débito de 2011, não houve débito apurado no referido mês, conforme declarado na ficha da DPJ 2012, e a retificação pode ser feita de ofício que se requer efetivamente. Dessa forma, não há dúvida de que o valor em questão deve ser considerado para pagamento de RPJ, qual foi utilizado para os decômpitos que estão em litígio. Aqui a DRJ diz que, na verdade, já tinha havido um não reconhecimento de direito em processo anterior, não cabendo nova apreciação pela DRJ, efetivamente. Então, que não caberia a homologação do direito não reconhecido. Brevemente, ressaltar a propósito que o acordo de primeira instância passou, aí que vamos falar agora do processo aqui, baseou-se na decisão já proferida, no âmbito dos autos, aí eu trouxe no processo item 4 do relatório, ou seja, a TRJ negou que esse direito já foi negado num outro processo administrativo, ao qual já foi objeto de recurso voluntário no CARF, aquele outro recurso, uma resolução CARF 14.02.00135, de Laura da Silva, primordial da 4ª Câmara, datado de 11 de agosto de 2020, onde você vai resolver converter o julgamento de direito. Ou seja, tem um processo aqui que foi por qual a DRJ não reconheceu o direito do contribuinte, que depois esse não reconhecimento subiu como recurso. Cientificado o contribuinte defende a necessidade do recurso voluntário, só tem que tomar um pouco de cuidado aí, que na verdade esse recurso aí, ele foi anexado, se for olhar no processo, como um arquivo não paginável, então não está bonitinho no processo, tem que abrir o arquivinho do lado. Mas se você estiver no processo aí, só dá uma olhada aí na página 97, é um arquivo não paginável. Ele diz que, na verdade, esse entendimento da RJ de que o recurso já tinha sido, o crédito creditório já tinha sido objeto de recurso e de análise em outro processo, ele se insurge contra esse entendimento, diz que, na verdade, não cabe de qualquer julgamento no nome desse processo administrativo ser direito pleiteado, que já ocorreu a previsão consumativa, quando a gente tem interessado a precisar da parte consumativa, ele se insurge tudo contra isso.
Na verdade, olha, caberia julgamento sim também nesse processo. Instituto com esse entendimento de que tudo que já teria uma repercussão consumativa pelo fato de se ter analisado o direito creditório em outro processo, foi o que a DRJ sustentou para negar o direito creditório. Então, ele segue, ele entende que, não obstante o direito creditório ter sido utilizado em duas DECOMPs, provavelmente é outra DECOMP que está nesse processo, né? O fato é que há dois despachos decisórios, dois processos de créditos autônomos, duas manifestações de conformidade. Precisam ser apreciados, então ele quer, na verdade, que eu fale duas vezes sobre o direito creditório, porque tem duas DECOMPs, dois processos de créditos autônomos e duas manifestações de conformidade. E é que o CARF faz sobre isso, efetivamente. Sendo inaplicável a pensação prevista no artigo 3 da portaria 1668, faz o artigo 4 da mesma portaria. As decisões podem ser iguais, mas devem ser proferidas duas decisões sobre o mérito processual. Então, ele quer que seja nulo ou anulado o acórdão proferido, para que se retorne ao julgador, por exemplo, os argumentos problematizados pelo recorrente. A seguir, ele deduz a arguição de nulidade, porque disse, na verdade, que o julgador só trouxe relatórios, não trouxe qualquer análise dos dados efetivamente, pois tais documentos confirmam os pontos indicados pela recorrente, e alega que não foi examinada a informação concernente da IPJ, que está em harmonia dos dados do PRODECOMP. Solicitou ainda a retificação de ofício de erro material, referente àquele indébito de 3 de 2011 que eu já relatei aqui. Diz que isso não foi nem apreciado pelo procurador, realmente não foi, já disse que já tinha sido apreciado em outro feito, então não apreciaria. Então, ele acha que tem que ser considerado nulo o acórdão recorrido, para se remeter a jogador ou autoridade fiscal, para que se analise os dados e conclusões dos autos do próprio Banco da Receita, ou então que se reforme para reconhecer o direito creditório. Ele deduz a seguir um tópico, onde volta a falar que ocorreu um erro de fato, que realizou o pagamento indevido para o mês de março de 2011, porque não teve débito, efetivamente, que a DRJ não fez nenhum tipo de análise dessa documentação, e que os documentos podem ser analisados por essa turma, o caso assim entende, cometendo julgamento de diligência, para que seja pela autoridade fiscal. Ou seja, ele na verdade diz o seguinte: olha, não foi analisado, porque se disse que tinha um julgamento em feito anterior, eu quero que inicialmente ou você anule e mande analisar ou na DRJ ou na autoridade julgadora, ou então vocês possam analisar vocês mesmos, ou mandar para a autoridade fiscal analisar efetivamente. Então, ele requer o pedido formal do recurso, seja no lado considerado no acórdão recorrido, a conversão do julgamento de como julgador da autoridade fiscal analise todos os documentos, e ao final seja reconhecido o pagamento devido, caso não se entenda que essa turma analise os documentos dos autos ou determine a conversão de diligência sempre aos mesmos fins indicados. Esse é o pedido do contribuinte. Agora, deixa eu achar aqui agora o link da... Vai ter agora, eu vou passar o vídeo da sustentação oral do contribuinte, que é um vídeo gravado, e na verdade ele disse que também o vídeo seria referente a 135 e 136. Eu não sei se vai ter alguma consideração específica da gente estar julgando em conjunto, aí eu não sei realmente se vai ter algum tipo de questionamento específico quanto a 136. Tudo que eu relatei aqui com vocês é o do 135, efetivamente. Então, se tiver alguma consideração no 136 diferente, depois eu vou ter que fazer algum tipo de adendo nesse relatório aqui. Mas vamos tentar ver aqui. Pauta abriu. Iniciou. Está aqui o link. Aí, vamos lá. Isso. Tirar um vídeo do YouTube. Não sei copiar esse link aqui. Prezado conselheiro presidente e relator, Dr. Heitor de Souza Lima Júnior, demais conselheiros da primeira turma, da terceira Câmara, da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bom dia a todos. A presente sustentação oral versa sobre o processo número 135 da pauta, IRPJ, que serve de paradigma para o processo número 136, CSL, dessa mesma pauta. Tratam os autos de processos de crédito nos quais foram proferidos despachos decisórios indeferindo integralmente os perdicompes
indicados, nos quais se pleiteia compensação de pagamentos indevidos de imposto de renda e CSL referentes a março de 2011, sob o argumento de que esses pagamentos foram utilizados para quitação de outros débitos da contribuinte. Nas manifestações de inconformidades apresentadas, foi demonstrado, esclarecido e comprovado que houve erro no preenchimento da DCTF de Imposto de Renda e CSL de março de 2011, conforme toda a documentação acostada nos autos, tendo em vista o que? A suspensão dos débitos de RBJ e CSL de tal mês, visto que houve apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, base negativa de contribuição social. E esse erro só foi percebido pela contribuinte quando ela foi intimada dos despachos decisórios e nesse momento não era mais possível fazer a retificação das DCTFs, motivo pelo qual, nas peças de defesa, a contribuinte solicita que as retificações sejam, inclusive, feitas de ofício. O acórdão recorrido indeferiu, julgou improcedente as manifestações apresentadas sob o argumento de que o crédito tributário em questão já está sendo analisado em outros processos e não houve o reconhecimento desse direito creditório. Por esse motivo, não se daria prosseguimento à análise e determinou-se a pensação dos processos. Conselheiros, a contribuinte vem à presença de vossas senhorias abordar basicamente 3 pontos, os quais passo rapidamente a elencar. O primeiro deles diz respeito ao reconhecimento da nulidade ou anulação do acórdão proferido com retorno dos autos à turma julgadora para apreciação dos argumentos e dos documentos anexados aos autos. Isso porque tais argumentos e documentos foram simplesmente ignorados e como se não tivessem existido. Nenhum comentário foi feito. Não obstante o direito creditório decorra de pagamento indevido de IRPJ e CSL de março de 2011, ele tenha sido objeto também de outro perdicomping, tanto de imposto de renda quanto de contribuição social, o fato é, nós temos 2 despachos decisórios para cada um dos tributos. Nós temos processos administrativos, processos autônomos de crédito, manifestações independentes e autônomas, com argumentos, com documentação. Nenhum deles foi analisado. Há necessidade de uma decisão de mérito, ainda que ela seja igual, mas precisa haver uma decisão de mérito. A determinação de apensamento, a pensação dos processos com base na portaria 1668 de 2016, ela é inaplicável no caso dos autos, fácil disposto no próprio artigo 4 dessa portaria. Ela não se aplica a processos pré-existentes. Há necessidade de uma decisão de mérito e, por isso, esse é o primeiro pedido da contribuinte. Com relação ao segundo ponto que gostaríamos de ressaltar, basicamente, é com relação ao efetivo direito de crédito. Esse é certo, esse existe. No mês de março de 2011, houve a suspensão tanto de débito de RBJ quanto de CSL, tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição. Isso está comprovado na documentação acostada nos autos. Se houve a suspensão dos débitos, o recolhimento efetuado de RBJ e CSL a título referente a março de 2000, esse recolhimento é indevido, é pagamento indevido. É uma consequência da outra. Um item é a consequência do outro. E mais, e esse é muito importante, as informações que existem nas DIPJs, na DIPJ, nos perdicomps, no balanço, no DRE, no diário, no razão, que são enviados eletronicamente, via SPED, ECD. Todos esses documentos têm uma informação harmônica, coesa. E em todos eles se verifica a mesma coisa.
a ratificação, a confirmação de um pagamento indevido, tanto de RPJ quanto de CSL de março de 2011. Se a própria autoridade fazendária, autoridade fiscal, não desconstituiu o prejuízo fiscal, não desconstituiu a base negativa, não impugnou nenhum desses outros documentos entregues pela contribuinte, não tem como se manter ou se reconhecer como correto o pagamento que é indevido. O erro material no preenchimento, ele é de fato evidente, basta a análise desses documentos. Documentos esses que não foram examinados. E é por isso que nós reiteramos o pedido. Esses documentos precisam ser analisados e considerados. Em virtude dos princípios que norteiam o processo tributário, legalidade, tipicidade, busca da verdade material, assim como não se pode exigir um tributo inexistente, não se pode vedar a compensação de um recolhimento que é indevido. Se o valor foi recolhido indevidamente, a contribuinte pode efetuar a compensação. Não se pode vedar esse direito dela. E o terceiro aspecto diz respeito aos outros processos administrativos referidos nos acórdãos recorridos, né? Esses processos são objetos de recurso voluntário apresentado pela contribuinte. Não há trânsito em julgado das decisões, muito pelo contrário, ainda se aguarda a análise dos argumentos de todos os documentos apresentados para que se comprove o erro material cometido no preenchimento da DCTF, tanto de RPJ quanto de CSL, de março de 2011. Ante o exposto, conselheiros, vem então, presença de vossas senhorias, pedir para que seja anulado ou considerado nulo, com o retorno dos autos à turma julgadora para análise dos documentos e argumentos constantes dos autos, até juntados em sede recursal, para que seja de fato reconhecido o pagamento indevido efetuado pela contribuinte de RPJ e CSL de março de 2011 e, por conseguinte, deferida a compensação pleiteada, homologados os perdicompes e retificadas as DCTFs correspondentes, preenchidas equivocadamente. Caso assim não entendam, pede também a contribuinte, então, que esta turma analise essa documentação ou converta o julgamento em diligência mas sempre para o mesmo fim, para que ao final se considere o erro, reconheça o erro cometido, seja deferida a compensação do crédito. Obrigado, agradeço a todos a atenção e desejo bons julgamentos. Bom, pessoal, então basicamente é esse o objeto de sustentação oral. Eu vou adiantar um pouco agora aqui o voto. Esse processo aqui até eu acho que vai dar discussão, estou até disposto a mudar tudo que eu escrevi aqui, se a gente tirar uma conclusão diferente. Esse processo aqui é um daqueles processos que tem um problema sério aqui, que na verdade o processo chega aqui um pouco, digamos assim, já meio torto, né, como a gente costuma chamar. O que aconteceu? No acordo da DRJ, vocês podem chegar à parte final do meu voto aí, existia uma disposição expressa no sentido de apensar esse processo a esse anterior que eles usaram para julgamento. Então, assim, por fim, o presente processo deverá ser juntado pela pensação, efetivamente. O que aconteceu? Nunca houve essa pensação. Aí o outro processo, que foi a base para a DRJ, continuou caminhando sozinho, veio ao CARF e está baixado em diligência, para que sejam obtidos elementos, efetivamente diversos, quanto ao direito creditório, que é esse mesmo, só que com a resolução já da 1402. A 1402 já apreciou aquele outro processo. O que eu propus aqui, na verdade, que como eu acho que a diligência ainda não começou, que se apense esse processo ao outro, que na verdade tem um disparo. Isso que a gente está pedindo para não apensar na realidade, na verdade seria um recurso
de uma coisa que não foi feita pelo despacho da DRJ, nem foi feita essa pensação. O processo está separado aqui, o outro está andando, foi para 1402 e baixou. Então, estou propondo aqui que se convene de julgamento para se apensar o outro e que depois retorne ao CARF, considerando os elementos trazidos aqui, lá, e com a diligência que já foi demandada lá, que eu não tenho como evitar, para que se aprecie os autos. Foi a solução que eu enxerguei aqui, agora estou aberto a outra que tem esse problema, que, na verdade, eu não acho que haja nulidade, vai deve ter se vinculado ao anterior, que é o mesmo direito creditório, e também acho que, na verdade, não há nenhum tipo de prejuízo desde que, obviamente, esses elementos aqui sejam analisados de forma conjunta. O que acontece? Na outra seara, da outra diligência, já se aceitou os elementos recursais para se analisar. Então, não faria sentido aqui eu dizer que eu não analiso esses elementos de recurso aqui. Eu estou dizendo que a gente tem que ter uma decisão consistente, pode lá, eu já até que para que não haja decisões divergentes, eu acho que, na verdade, teria que se fazer a diligência lá e trazer tudo que está aqui, que foi obtido na diligência ainda, para um julgamento único, apensando os dois processos. Agora, foi o que eu pude produzir aqui de solução para esse caso. Mas a situação basicamente é essa. Tem um processo que foi usado como base para esse aqui, para se negar o direito creditório. Se falou em apensação no voto da DRJ e não se apensou. O processo separado subiu para cá, já baixou em diligência, 1402 já julgou, e agora eu estou com esse aqui para julgar. O contribuinte não quer que apense, quer que eu faça um outro julgamento aqui, e a diligência de lá está pendente, pedindo elementos e dizendo que os elementos que eles anexaram lá, para esse mesmo direito creditório, podem ser aceitos para fins de análise, tem que ser até completados pela diligência. Então, a situação é essa. Eu não sei se alguém tem outra sugestão aqui, mas foi o que eu produzi aqui de solução para esse caso. Mas é isso. Porque antes de eu ler o acordo da DRJ, eu não sabia que tinha que ser demandada a pensação, que, na verdade, que a base era um outro processo. Primeiro, só quando eu fui relatar e votar, que eu vi isso tudo. Né? Não tinha nem como tentar sanear alguma coisa assim, porque, na verdade, isso é impossível de ver antes do julgamento. Então, na verdade, então a situação é essa. Eu não sei qual é a ideia de vocês e tal, se acham que está bom assim, se poderia fazer algo melhor, mas ela ficou bem confuso, porque assim, agora tem dois processos andando nesse mesmo direito creditório, sendo que já houve uma vinculação de julgamento que não foi feita, até formalmente contra o processo, não foi feita. Essa portaria que ela cita na realidade, 2016, ela diz, essa portaria se aplica para os feitos daqui em diante, mas ela não diz que a portaria não se aplica para os anteriores. É óbvio que eu não vejo impedimento que se pensasse, como a TRJ falou, era até melhor. Porque o que isso aí teria acontecido se tivesse pensado os dois processos? A 1402 tinha julgado os dois processos em conjunto, que era o ideal, né? Mas não aconteceu. Então, agora está uma diligência aberta e tem essa daqui da nossa para a gente julgar aqui agora o processo. Eu não sei o que vocês sugerem aí, estou aberto aí a sugestões. Porque esse aí realmente ficou meio complexo de resolver. Agora está tudo andando em separado, quando deveria estar andando junto, principalmente depois que a DRJ linkou os dois e até formalmente via voto, falando em apensação. É isso, pessoal. Basicamente o voto é esse. O conselheiro Heitor tem uma dúvida. Quando ele pediu, eu vi que foi ali o pagamento indevido a maior de RPJ, eu acho que de março de 2011. Então, é um pagamento de um mês específico, março de 2011. Quando ele pede o pagamento indevido a maior em duas decomps distintas, ele pediu uma parte... Porque o que acontece muitas vezes? O contribuinte tem um DARF de um pagamento, digamos, de 100 mil. Aqui o dele, eu não me lembro agora o valor. 100 mil. Aí ele entra num processo, o pagamento todo de 100 mil foi indevido. O pagamento todo foi indevido. Só que ele entra numa data e pede compensação de 50 mil daquele pagamento, porque ele só tinha naquele mês, digamos, débitos de 50 até 50 mil. Passado um tempo, virou o mês, ele tem outros débitos, ele entra com outra decomp do mesmo pagamento de 50 mil. O DARF é o mesmo, mas o crédito tributário, digamos assim, ele não está pedindo o mesmo crédito em dois processos, tipo... Eu tenho um DARF de 100 mil, eu peço 100 mil lá, 100 mil cá. Não, ele tem um pagamento indevido e ele pediu uma parcela do crédito numa decomp, outra parcela em outro. Então, primeiro, eu queria fazer essa distinção, porque eu acho que tem tratamento
distinto uma coisa e outra. Se efetivamente... Eu acho o seguinte, Giovanna, normalmente quando essa hipótese que você está falando, de ser o mesmo, eles são teoricamente analisados em conjunto, né? Porque você fala do direito creditório em si. Eu não sei simplesmente se esse outro processo aqui diz que, na verdade, o mesmo crédito foi utilizado em duas decompes, efetivamente. E aqui realmente só tem uma. Efetivamente. Talvez a outra seja do outro processo. Entendeu? Mas ele usou em duas decompes diferentes. Essa é aqui. Mas o que eu pergunto do mesmo crédito é que o mesmo crédito é IRPJ março de 2011, sim, mas ele pega o total do indevido, que ele considera indevido, e pede duas vezes, tipo, se a gente concedesse nessa e se concedesse na outra, a gente estaria concedendo em duplicidade, ou num DARF de 100 mil, ele pediu uma parcela numa decomp que é possível e outra parcela aqui, e não haveria essa duplicidade, não haveria compensação em duplicidade. Eu não sei se ele compensa, estou dizendo, na verdade, do débito compensado, né? Porque ele sempre bota nas duas o valor do direito creditório, Giovanna. Ele vai dizer o seguinte, olha, qual é o meu direito creditório? Ele vai botar os 115 mil nas duas. O que ele diz é o seguinte, eu estou utilizando tanto desses 115 mil, entendeu? Eu teria que ver, então, se a utilização foi em duplicidade. Porque normalmente o que acontece no PDComp? Ele mostra o direito creditório todo e diz, olha, esse direito creditório já foi demonstrado em outra decomp? Sim. Aí ele diz, olha, foi utilizado a decomp e tal. Valor da utilização, ele bota o quanto foi de restante, efetivamente. Mas tem um campo lá, onde os 115 mil é informado de novo, nas duas. O que ele diz é que ele já utilizou uma parte. Agora, se isso aí ele não fez essa utilização anterior em uma das decomps, eu não vi. Porque a outra decomp não está aqui, né? Eu teria que olhar a decomp do outro processo para ver se ele, utilizando aquela decomp o valor atinge 115 mil ou não. Os 115 mil vão estar lá, mas a utilização pode ser que tenha sido duplicidade ou não. Realmente eu não vi. Se lá, vamos supor, utilizou 100 mil e aqui utilizou 100 mil também, não vi, efetivamente. Porque eu acho que como a patrona chegou a falar, foram emitidos 2 despachos decisórios distintos. Assim, a princípio, partindo do zero, é óbvio que esses 2 processos deveriam ter sido analisados de forma conjunta. Só que não foi. Era para ter sido juntado, o PDRJ pediu, mas não foi. E a gente tem que trabalhar com a realidade dos fatos. Então, é um processo que iniciou com 2 despachos decisórios distintos, já na unidade de origem, que eu acho que provavelmente porque foram transmitidas em momentos distintos. Depois teve a decisão da DRJ. Eu me preocupo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho até que, como a patrona chegou a defender, a gente poderia ter 2 acordos e se manifestar. É óbvio que o acordo não vai poder ser contraditório. Quem julgar primeiro, né, a outra turma, né, quem julgar depois, obviamente vai observar o que foi julgado no processo anterior. Não dá para ter diferença nisso. Agora, eu acho complicado. Isso aqui talvez pudesse até ter sido distribuído por conexão, ter declinado a competência e mandado juntar no outro, mas o que acontece é que não foi. O fato é que não foi, está em momento distinto, o outro processo já está para diligência. O que é que eu vejo do problema se a gente pegar esse processo agora, baixar em diligência para mandar juntar no outro? O outro está na competência de uma outra turma, de um outro relator. Para quem vai ser devolvido isso? Você vai alterar a distribuição? Aí a distribuição deveria ser para ele. Porque, teoricamente, ele está prevendo isso aqui, na verdade, mas eu acho que teria que ser para ele. Mas vai ser para uma pessoa só. Ainda que se decida que é para cá, vai ser para um órgão julgador único. A competência de distribuição, aí é que está o problema. Teoricamente, eu acho que aí é questão de distribuição, né? Vai se pensar, olha, vai se distribuir para quem esse processo. Porque só o problema da história é o seguinte, é que tem uma providência aqui que não foi tomada, né? Esse aqui é o problema. Então, é assim, você vai dizer, não, isso aqui não foi tomado, eu não vou sanear isso, porque eu tenho um problema não é eles não ter sido só pensar, eles no acordo da PRJ se mandar a pensar. Esse aqui é o problema. Como é que eu vou superar isso?
Entendeu, doutor Giovanni? Acho que a presidente deveria ser juntada por apensação. Mas não foi. Não foi, mas aí o que eu posso dizer? Eu posso agora julgar sem estar pensado? Sim. Eu posso reverter isso aqui? Nós não foi nem implementado. A partir do momento que foi distribuído para 2 turmas distintas do CARF, eu acho que a gente não pode mandar pensar no outro processo e a gente, de maneira transversa, por resolução, alterar a distribuição desse processo, inclusive a competência da turma. Aí teria que mandar para a secretaria, a gente tirar de pauta o processo, mandar sanear, mandar distribuir para aquele outra turma por prevenção e conexão, entendeu? E aí eu acho que nesse sentido seria melhor a gente tirar de pauta e pedir para que fosse redistribuído para aquele outro mesmo relator por conexão, aí ele julgaria e mandaria juntar, e aí recebe tudo para ele. Essa é outra solução. É uma possibilidade. A outra possibilidade que eu vejo, que também eu não vejo como a gente julgar esse aqui sem ter conhecimento daquele, seria fazer uma diligência, mandar que fosse analisado aquilo ali, que pegasse a solução da diligência no processo tal, juntasse, já que, fazia uma ressalva, o ideal era que tivessem sido juntado, não sei o que lá, já como não foi, já como está na competência de 2 turmas distintas do CARF, eu entendo que você não poderia mudar a competência do relator, porque você mandou juntar o processo. Então, eu mandaria juntar a decisão do outro e depois retornaria para a gente. E a gente faria uma análise sabendo tudo o que aconteceu naquele outro. Mas você sabe qual é o único problema dessa segunda solução? É a seguinte: você não vai poder mudar o não reconhecimento do direito creditório da anterior. Você entendeu, Giovanni? Sim. Mas aqui tem elementos novos. Pode ter coisa aqui que ele não anexou no outro processo, você entendeu o problema? Isso deveria ser levado em conta na decisão. Esse é que é o problema da gente sobrestar, que eu fiquei pensando. Foi o seguinte: vamos supor que aqui tem um elemento que não se coligiu nos autos de lá e não se pegou em diligência. Aí eu vou sobrestar. Aí quando volta, diz, olha, não reconheci o escritório, nossa, mas tinha um elemento aqui desses autos que foi trazido em recurso, que na verdade era o suficiente para me convencer do direito creditório. Eu acho o seguinte, que lá se deveria olhar os elementos desses autos também, entendeu? Por isso que eu fiquei sobrestar. Eu falei, não, mas aí não vai enxergar os elementos desses autos também. A primeira solução que foi dada aí de enviar para ele evitaria isso. Mas o meu medo de eu sobrestar aqui é que eu tenho elementos aqui em recurso que lá não tenham. E, na verdade, ele vai analisar e vai dizer, você tinha esse recurso. Eu vou dizer, nossa, mas eu não posso mais reverter a decisão dele no outro processo. E eu vou ficar de mãos atadas, entendeu? Esse é o problema da segunda solução. A primeira, não. A primeira seria, basicamente, a gente fazer via CARF essa juntada que eu estou descendo lá para a preparadora para fazer. Você dizer o seguinte, olha, isso aqui teria que ter sido juntado, então a gente vai sanear, dizendo que é da 1402, né, 1401, que seja, 1402, e aí manda para lá esse processo. E a gente envia para lá, e para quando dá a volta de diligência, os dois serem apreciados em conjunto. É uma solução também. Até muito mais válido que cometer diligência, sem dúvida. É eu retirar de pauta e mandar sanear, mandando para quem já despachou o anterior, julgar esse também. Entendeu? Agora, eu vejo outra possibilidade também, que seria não exatamente um sobrestamento para dizer assim, não analise nada aqui, pega a solução do outro e analise aqui. A gente podia baixar em diligência para que ele analisasse toda a documentação desse e o direito creditório, levando em consideração, inclusive, a existência de um outro processo no qual foi solicitada diligência. Tá, mas aí vai ter... O que pode acontecer? Deixa eu só concluir. O que pode acontecer, digamos que aquele processo tenha menos documentos, e a possibilidade é ser negado lá. Aí foi negado. Aí você pede a análise do direito creditório com análise desses documentos. E pedindo, inclusive, cópia daquele. Diz assim, e levando em consideração que neste processo foram juntados novos documentos. O que pode fazer é ele negou lá e a gente dá aqui pelo novo documento que ele juntou. Mas aí o mesmo direito creditório já vai ter sido não reconhecido, você vai dizer, não, eu reconheço com base no novo documento.
Porque o problema é esse, que é o mesmo direito creditório. Ele vai dizer, não reconheço direito creditório. Você vai dizer, não, eu reconheço porque aqui tem um documento a mais, entendeu? Não, mas aí talvez a gente pedisse na diligência para ele distinguir se de fato é o mesmo direito creditório ou são parcelas, né? Porque ele pode estar eu entendo que se ele pediu 50 mil lá de um determinado DAF de 100 e 50 mil aqui do mesmo DAF de 100, isso pode ser analisado em separado. Não é o ideal também, mas pode. Mas é porque ele vai se manifestar sobre tudo lá, certamente, né? Quando se fala do direito creditório, se fala tudo, independentemente da utilização, né? Eu tentei fazer isso via diligência, né, para juntar e voltar ao CARF depois. A questão é que talvez esse caminho se deu, na verdade, já voltar para cá, né, para ter esse processo. Mas aí a 1402 vai ficar esperando a diligência, entendeu? Porque é o seguinte, se ele levar em consideração os dois elementos, para alguém vai ter que voltar para julgar, né? Isso aqui é o problema. Não vai ficar esperando. O anexo 2, o artigo 6 do anexo 2 do RICARF, ele traz essas questões de conexão, né, de prevenção, de decorrência. No parágrafo 4º, ele fala nas hipóteses previstas de conexão ou decorrência, se o processo principal não estiver localizado no CARF, que é o caso, né, apesar dele já ter chegado e voltou com diligência, né, mas ele não está no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento de diligência para a unidade preparadora para determinar a vinculação dos autos ao processo principal. Eu nem lembrei desse artigo do regimento. E, na verdade, é o que eu estou propondo aqui, né? Exato. Então, eu acho que teria a prevenção já daquele processo. Esse elemento do Lucas é bom, porque até eu poderia botar a base regimental aqui para essa minha solução. Entendeu? Não, e isso aí, o pessoal que me levou isso, não vou até sincero, não foi nem de artigo regimental. Porque a DRJ mandou fazer isso, não foi feito. Esse aqui é o problema, entendeu? E aqui acho que tem conexão, claro. Tanto que a DRJ negou um por causa do outro. A gente pode usar esse artigo do regimento e manter isso aqui que eu propus. Mas estou disposto também a retirar de pauta e tentar sanear, porque, na verdade, agora eu não sei o seguinte, porque eu acho que mas isso pode ser feito no CARF também, depois que ele voltar. Isso que eu estou dizendo, entendeu? O parágrafo 5º, se os principais decorrentes estiverem localizados em seções diversas do CARF, né, aqui fala em seções, o colegiado deverá converter, mas aqui na seção, né? E aqui não é muito principal e decorrente, né? Aqui são feitos prejudiciais, assim. Prejudiciais, decorrente. Aqui, aí, principal e decorrente é como se fosse, estou lançando RPJ, tem CSLL, bom, mas eu não sei, pessoal. Essa proposta da Giovana também, eu estou completamente de acordo, de tentar retirar de pauta para sanear e mandar para quem já pediu a diligência, que é o da 1402. Eu acho que essa opção é a mais prudente, porque eu acho que a gente julgar separado, eu não estou conseguindo. Eu também não consegui. Julgar ou sobrestar, esperar o outro julgamento. Eles têm que ser julgados juntos, assim, eles têm que ser analisados juntos, inclusive. Eu também acho. Porque, ainda mais porque os elementos de prova são diversos. Aí, teria que pegar o bolo dos elementos de prova dos dois processos e analisar junto. Eu tentei fazer isso aqui. Mas aí fica a questão de para quem, que a doutora Giovana levantou. Essa questão também é para quem vai voltar. Se vai voltar para a gente ou para 1402. E eu imagino o seguinte, a gente não pode determinar direto a juntada no outro processo, sem que a secretaria modifique o relator, porque você imagina que tem um colega nosso lá, relator na 1402. Relator mandou descer o processo. De repente, quando sobe para ele, vem com outro que ele não apreciou nada, retornando de uma diligência que ele não pediu. É um negócio meio confuso, entendeu? Ele pode nem... mas eu só estou fazendo isso, Giovana, mas é porque assim, não é iniciativa minha, veja bem. Eu estou mandando que se cumpra o que está na porta da RJ. Mas é aquela história, o cumprimento do que está no relatório da DRJ era para ter sido cumprido naquele momento. Se a gente perdeu o time, já não é possível fazer como a DRJ queria, porque nesse ínterim, o contribuinte recorreu nos dois processos, né? Poderia ter sido feito isso se não tivesse sido dado ciência ao contribuinte e o contribuinte não tivesse recorrido. Só que foi dado ciência, o contribuinte recorreu. Aí, essa juntada tão desejada para o DRJ, que seria ideal,
já gera outras complicações, e ao invés de a gente sanear o processo, a gente pode estar gerando mais complicação diante do equívoco no passado. Então, a gente tem que realmente pensar uma forma de sanear isso. Uma solução é alguém pedir vista desse processo e a gente pensar nisso aí nesse mês aí. Pronto, vamos fazer o seguinte, Heitor. Eu peço vista dele. A gente poderia até conversar com a Cleusa para ver se ela dá uma, entendeu, o pessoal da secretaria, para ver se eles dão uma orientação. Porque se for o caso, a gente pode fazer por resolução, se ela achar melhor mandar direto, a gente manda e ela troca o relator, comunica o relator que ele vai estar recebendo por dependência, eu não sei, entendeu? E aí a gente faz, pronto. Sai com vista para mim, então. Tá, eu vou registrar aqui que eu, relator, votei por converter o julgamento em diligência nos termos do meu voto, e que então a doutora Giovana pediu vista ao processo. Deixa eu só ver que tem um outro desse contribuinte, se é algo semelhante, o 137. Deixa eu ver aqui. 136, acho que é igual. Um é IRPJ. Não, 136 aí tudo bem. Mas deixa eu ver o 137 aqui. 137 foi julgado. Foi julgado, né? Mas, ou é a declaração da não tem nada a ver com essa história. Então tá bom. Tá ótimo, então. 137 era aquele outro da videoconferência, do Dr. Maurício, tá bom. Aí, na verdade, vai sair com vista para mim o 135 e o 136. Isso. Tá ótimo, então, então vai ficar assim. Depois eu até também, eu vou conversar até com o Fernando, porque esse caso aí também eu quis trazer para ver se tinha ideias aqui, para a gente levar ideias lá para quando for discutir com o caso. E óbvio, né, vocês, membros do colegiado, fiquem abertos aí para assistir, eu acho diferente e tal, podem nesse mês aí até me comunicar. Dizer assim, não, acho melhor talvez no caso tal, porque como a gente está discutindo saneamento aqui, não tem problema nenhum de nesse inteirinho, se alguém achar diferente, formalizar. Tá? Então, pessoal, 135, 136 julgado. Então, Giovana, depois a gente vê isso aí, tá? Eu estou pensando aqui na forma, por exemplo, a gente poderia pedir a conversão, fazer a diligência, mandar determinar, juntar, e, paralelamente, comunicar à secretaria que alteraria o relator do processo para o mesmo da 1402, né? Reconheceria ali, a gente já pediria juntada porque reconheceu conexão, decorrência, como é mesmo decorrência, é uma conexão, digamos assim, acho que dá para encaixar ali no regimento interno, a gente reconheceu, mandou que fosse juntado para julgamento pelo mesmo relator, a mesma turma, a gente faz isso, paralelamente a gente pede para a Cleusa fazer o ajuste, e aí ela vai sortear não, ela vai designar o outro relator e fazer a atribuição lá, inclusive em termos de planilha, de relator, quando isso voltar para o CARF, entendeu? Aí eu acho que pode. Aí já voltaria para 1402, nesse caso. Voltaria para 1402, e assim, e já estão nas planilhas do próprio CARF, acertadas de que o colega lá seria o relator, entendeu? Uma distribuição para ele. Seria uma alteração do relator aí, no caso. Eu acho que talvez possa ser assim, a gente confirma, conversa com o Fernando, com a Cleusa, acho que consegue. Bom, pessoal, então esse processo vai voltar e a gente dá uma posição também de alguma coisa que a gente tenha discutido aí mês que vem, mas já nem pede vocês nos contactarem nesse mês para participar desse processo aí das vistas e tal, discutir um pouco. Entendeu? Porque essa questão aqui é mais até de processual do que alguma outra coisa. 137, então, quero que a gente não tenha nada a ver, a questão da avaliação cambial, então nós vamos para 138, que é meu também, né? Tarde feliz. Só que eu acho que agora esses outros não tem tantas complicações, não, viu? 138, 139. Esses eram os piores meus. Tem um da Yara, mas é a compensação. É mais questão. Vamos lá, então, pessoal. Vai voltar para a ordem da pauta ou o senhor vai seguir? Tem pendentes da 138? 132 e 134. Então vamos voltar para a ordem da pauta. Obrigado, doutor Lucas. Nada. Então vamos para o 132, que é bom até que eu dou um descanso também de relatoria, né? Pelo menos por uns 2 processos.
132, então voltando. São esses dois só que tem pendente só, né? Na pauta da tarde. No meu controle somente. Então, 128 julgamos, né? 129 julgamos, 130 saiu com vista para Donelas, aquele do Oxiteno, 131 retirada de pauta, 132, então, doutor Rafael, PC Engenharia o próximo. Aí o 133 saiu de pauta, né, doutor Giovanni da Frade Japão, e depois a doutor Lisandro, 134. Então vamos lá, 132, doutor Rafael, depois 134, doutor Lisandro, voltando à ordem da pauta. Então, doutor Rafael, para relatar o EPC Engenharia 132. Vamos lá, força, presidente. Relatório. Trato presente de análise de recurso voluntário interposto face a acórdão proferido pela autoridade julgadora de primeira instância, que considerou a manifestação de inconformidade procedente em parte, tendo por resultado direito creditório reconhecido em parte. Por bem retratar a demanda, reproduz o relatório elaborado em sede da resolução da primeira turma dessa terceira Câmara, proferido em sessão realizada em 24/9/14. EPC Engenharia, já devidamente qualificada e conformado com a decisão da quarta turma da DRJ-PH, indeferiu parcialmente o pedido veiculado por meio de manifestação de conformidade, interpõe recurso ao colegiado. Trato presente pedido de compensação em que a contribuinte busca extinguir débitos de sua titularidade, com crédito decorrente saldo negativo do RPJ 2007. Despacho decisório emitido pela DRF indeferiu a compensação, analisando as informações prestadas do documento identificado, considerando que a soma das parcelas com posição do crédito informando para o PRDCOM deve ser suficiente para comprovar a quitação, e a apuração verificou-se a insuficiência do crédito. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe as seguintes alegações. A DPJ 2008 contemplou o crédito de R retido na fonte do ano de 2007, no valor de 2 milhões e pouco, e o RPJ do exercício diminuiu 200 e pouco, de modo que a diferença apurada para formar o saldo negativo é legítima, que em razão da mudança de sede dos responsáveis, que a mera análise documental de contraste da DPJ do PRDCOM com comprovantes de notas fiscais já seria o suficiente para apurar a verdade dos fatos. Caso comprovantes de notas fiscais anexados não bastassem, solicita perícia. A já citada quarta turma da DRJ-BH, analisando a peça de defesa, decidiu por meio do acordo número tal, pela procedência parcial da manifestação de conformidade, restando assim emendado. Decomp. O reconhecimento de direito creditório decorrente saldo negativo depende da comprovação das parcelas. Fonte. Comprovação. O imposto de renda retido na fonte somente pode ser utilizado como componente do saldo negativo se o contribuinte comprovar, mediante documentação idônea, que sofreu a retenção desse tributo. A turma julgadora de primeiro grau, confirmando retenções na fonte de pagamento de compensação, reconheceu o direito creditório de tanto. E resignado, o contribuinte apresentou o voluntário de florestais por meio do qual sustenta que as fontes pagadoras não cumpriram várias obrigações fiscais, tendo deixado de fornecer comprovantes de retenção anuais e as DIRFs, que, considerando que o saldo negativo é apurado com base nos registros contábeis que, por sua vez, são baseados em diversos documentos, como notas fiscais, a análise desta é providência essencial para se chegar à verdade material. A autoridade julgadora deixou de adotar vários procedimentos necessários para a apuração do crédito, como intimação de fontes pagadoras e determinação de perícia. O indeferimento parcial do direito declamado também decorreu de pendência de julgamento ou do indeferimento de pagamento de estimativa via compensação, que nos termos do artigo 1513 do CTN, combinado com o 74 da Lei 9430, durante todo o contencioso, o débito de estimativa mensal compensado tem suas exigibilidades suspensas, que ainda que haja decisão definitiva contrária à homologação da compensação de débito de estimativa, ainda assim essa parcela deverá ser considerada válida para efeitos de composição de saldo negativo, vez que, nesse caso, o crédito tributário será exigido do contribuinte mediante emissão de DARF, pagamento ou eventual execução. O indeferimento da lista técnica é contraditório e obscuro. A gente está em confronto com o artigo 38, parágrafo 2º da Lei 9784. Que a Receita não concedeu o prazo de 10 dias para alegações antes do acordo. Reitero, ao final, a realização de prova pericial. O teor do voto condutor da referida resolução é o seguinte. Segue aí o conselheiro Wilson Fernandes Guimarães. Conheço do apelo, cuido do presente de pedido de compensação, em conformidade com a ficha 12A da DPJ, o saldo negativo relativo ao ano calendário 2007 decorreu da seguinte composição. Apreciando a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu parte do direito creditório. Diante das confirmações, a turma julgadora reconheceu o direito creditório no montante de R$ 862 e poucos reais.
Relativamente às estimativas, a decisão de piso assinala que algumas compensações não foram homologadas. O referido julgado traz informações consignadas no quadro abaixo. Pelo que foi possível depender dos registros constantes do sistema e processo, os processos administrativos encontram-se na seguinte situação. Pelo exposto, decido converter o julgamento em diligência para que a unidade administrativa de origem, a partir do momento em que tem recepcionado as decisões finais exaradas nos processos números tais, informe se houve extinção por compensação, ainda que parcial, das estimativas relativas aos meses de julho de 2007, do processo tal, e agosto de 2007, do processo tal. Em resposta, a unidade preparadora assim se manifestou em série de informação. As parcelas dos valores referidos aos meses de julho e agosto de 2007 não foram quitadas, tendo em vista que as respectivas compensações foram não homologadas. No processo relativo a julho de 2007, já houve decisão do CARF parcialmente favorável ao contribuinte. Assim, o crédito foi parcialmente deferido. O acordo do CARF encontra-se as folhas tais desse processo. O débito, por sua vez, foi encaminhado para a inscrição de dívida ativa da União e se encontra com as exigibilidades suspensas pela apresentação de seguro garantia na fase de ajuizamento. No processo pertinente ao mês de agosto de 2007, também já houve acordo do CARF parcialmente favorável, encontrando-se as folhas tais. Nesse processo, houve ainda apresentação de especial cuja admissibilidade foi negada. Há uma ação judicial, a qual determinou liminar para suspender a exigibilidade do crédito mediante a prestação de seguro-garantia, que, portanto, se encontra suspenso por medida judicial. Portanto, tendo em vista de haver as decisões administrativas finais nos processos tais, informa-se que não houve extinção por pagamento das estimativas de julho e agosto de 2007. Sendo essas informações a serem prestadas, propõe retorno ao CARF. Esse é o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Então, acho que pode passar o voto, doutor Rafael. Qualquer coisa, o pessoal se esclarece após. Pode votar. Voto. Preliminar processual de nulidade. Pedido de perícia. A autoridade julgadora de primeira instância assim se pronunciou sobre a matéria. O manifestante protesta de forma genérica pela produção de prova pericial e documental. Em primeiro lugar, deve-se observar que constitui o ônus da manifestante instruir os autos os documentos aptos a comprovar seu crédito pleiteado, sendo vedado este órgão diligenciar em seu favor. Com relação à perícia solicitada, o contribuinte deixou de atentar para os requisitos formais previstos no inciso 4º do artigo 16 do Decreto 7235, notadamente quanto aos requisitos, ao nome, endereço e qualificação profissional do perito, além da formulação dos quesitos. De acordo com o parágrafo 1º da referida norma, considerar-se-á não formulado o pedido que deixar de atender os requisitos explicitados. Ademais, a documentação constante dos autos é suficiente para que a autoridade julgadora forme seu juízo. Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia em razão do não atendimento aos requisitos legais, o pedido do impugnante deve ser indeferido. Mas sigo eu. Uma vez mais, a recorrente se manifesta de modo genérico, alegando violação a seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, aludindo a dificuldades para providenciar a documentação comprobatória do direito pretendido, em razão da mudança da sua sede e dos responsáveis técnicos por seus arquivos contábeis. Pretende novamente impingir à autoridade julgadora de piso um dever de diligência que ela não tem, tratando-se de mera faculdade, como se verá adiante, lastreado no outrora vigente artigo 65 da NRFB 900 de 2008. Fato é que, passados quase 8 anos entre a interposição do voluntário, ocasião em que apresentou, como se verá de modo mais minudente, tão somente notas fiscais, que vêm somar a outras apresentadas na fase preparatória, inaptas por si a comprovar suas alegações, e a realização da presente sessão de julgamento, a interessada nada custou aos autos para fazer prova de seu direito, deixando ela mesma de buscar a verdade material a que alude, nem cumpriu as formalidades apontadas no referido acordo, de nada servindo o reclamado prazo de 10 dias para ligações antes do referido acordo, ainda que a referida norma se aplicasse, no caso, ao desenrolar do processo administrativo fiscal. Pelo exposto nesse tópico, não assiste razão à recorrente, quando pugna pela ofensa ao artigo 5º da Constituição Federal, de modo que seja cassado o acordo recorrido e em seguida seja proferido novo acordo. Comprovação de retenção na fonte. A autoridade julgadora de primeira instância assim se manifestou sobre a matéria. Afirma também que estaria juntando ao processo as notas fiscais emitidas em 2007 e extratos bancários correspondentes a cada pagamento. Contudo, as florestais contam exclusivamente notas fiscais, que por si sós não constituem documentos hábeis para provar a retenção de tributos. Aí, contra um dos processos que versa sobre o saldo negativo de CCE do ano calendário 2007, foi igualmente interposta manifestação de conformidade, desta assim acompanhada de notas fiscais. Em suas razões de voluntário, a recorrente alega que, aí já passando
já passando da parte que ela mesma grifou, as fontes pagadoras não cumpriram mais obrigações fiscais, tendo elas deixado de fornecer os comprovantes anuais de retenção e as DIFs para a primeira, limitando consideravelmente os elementos probatórios. Considerando que o saldo negativo é apurado com base nos registros contábeis da empresa, confrontando as informações acima com os extratos bancários e notas fiscais apresentados como manifestação de conformidade, e aí ele vai a autoridade julgadora deixou de adotar vários procedimentos necessários para a apuração do verdadeiro crédito da recorrente. Aí sigo eu. Quanto à comprovação da retenção de tributos na fonte, a matéria se encontra pacificada no âmbito deste colegiado no enunciado sumular CARF número 143. A prova do imposto de renda detido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Por todos, ementa em razões de decidir de um dos acórdãos que lhe serve de paradigma. Já seguindo aí, no presente caso, a contribuinte apresenta o aviso de pagamento que lhe foi enviado pela fonte pagadora, possivelmente à época do crédito. Demonstra o reconhecimento de receitas compatíveis com a dedução pretendida. Aí sigo eu. Na análise do caso vertente, verifique-se que a interessada não traz aos autos seus registros contábeis, onde estariam consignados os lançamentos, nem os extratos bancários correlacionados, apesar de fazer referência a ambos e suas razões, reconhecendo sua relevância ao deslinde da questão, limitando-se a juntar notas fiscais de sua própria emissão e mencionar o preenchimento da ficha 50 de sua DPJ, que a evidência não serve de sucedâneos aos comprovantes de retenção na fonte emitidos por fontes pagadoras. Demais disso, refere a desídia da autoridade julgadora de primeira instância, que deixou de adotar determinados procedimentos ao proferir sua decisão. Seu entendimento, tendo por lastro o artigo 65 da NRFB 900 de 2008, hoje vigente no artigo 161 da NRFB número 1717 de 2017, baseia-se, todavia, em faculdade concedida à administração tributária, uma vez que o dispositivo proclama que a autoridade da RFB, competente para decidir sobre a compensação, poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios de referido direito. Pelo exposto, nesse tópico, não assiste razão à recorrente. Estimativas não homologadas. A autoridade julgadora de primeira instância assim se pronunciou sobre a matéria. Já correndo um pouquinho aí, a compensação da estimativa de julho de 2007 no valor tal não foi homologada, enquanto a de agosto de 2007 foi extinta parcialmente no montante tal. Aí eu sugiro, aí pode acontecer alguma discrepância, mas, enfim, no lapso temporal entre a apuração do acordo da referida autoridade e a realização da presente sessão de julgamento, firmou-se no âmbito da própria RFB o seguinte entendimento substanciado no parecer 2 de 2018, que foi, inclusive, objeto de discussão na sessão de hoje. Só que, como sugeriu a doutora Giovana, eu analisei conforme a casuística. Como se viu da informação trazida pela autoridade preparadora, os débitos compensados com as estimativas de julho e agosto de 2008 se encontram nas situações, respectivamente, de enviada PFN, inscrita em dívida ativa da União, e suspenso por medida judicial, mediante prestação de seguro-garantia. É dizer, ambos são objetos de cobrança, como se refere o sobredito parecer normativo. Então, eu procurei dar um sentido mais objetivo aí ao parecer do que ficar numa discussão etérea, eu achei que cabia no caso. Então, pelo exposto neste tópico, assiste razão à recorrente, ao aduzir que, ainda que haja decisão definitiva contrária à homologação da compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada válida para efeitos de composição do saldo negativo, uma vez que, nesse caso, o crédito tributário será exigido do contribuinte mediante emissão de DARFA, pagamento ou eventual execução fiscal. Então, aí, no caso, ela já está, uma parte está sendo cobrada em juízo, garantida mediante seguro, e a outra parte está escrita em dívida ativa, que goza lá da previsão do artigo 204 CTN de presunção de liquidez e certeza. Mas fico aberto para a opinião dos colegas. Conclusão. Por todo disposto, com esse recurso voluntário, afasta preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer direito creditório referente às estimativas de RPJ de julho de 2007 no montante de 109 mil e poucos reais e de agosto de 2007 no montante de 110.066 reais. Eu voto, presidente. Então, sem som, presidente. Eu, na verdade, eu sempre aceitei a inscrição em dívida ativa como dolo para fins de estimativa. Aí eu só estou vendo o outro débito, onde está, que você está dando, você falou? Julho e agosto. Julho e agosto. Julho está com a dívida ativa e em juízo ele está com garantia. Ele está garantido no juízo.
Tá, é 2007 aqui, né? Depois tem que consertar o 17 aqui do voto. Apareceu 2008 aqui, por isso que eu fiquei confuso. Tá? Não tem nada de 2008 aqui, né? Tá bom. Então é o seguinte, Júlia está em... Mas essa responsabilidade judicial foi pós-inscrição, sabe? Não, né? Não consta, presidente. Tem só informação lá da delegacia, mas não consta. Entendi. Ah, mas tem na delegacia, então não é. Porque, na verdade, quando eles escrevem em DAO, para de aparecer, né? Qualquer atualização, né? Aí eu não sei se... não sei como é que o pessoal vota aqui. O depósito, vocês consideram que é válido? Não sei, realmente. Normalmente eu não costumo aceitar nem a inscrição em dívida, nem depósito do montante integral, porque pode ter o risco do levantamento, a não ser que tivesse depositado e convertido em renda da União. Apesar da inscrição, eu estava até aqui pensando se eu mudava meu voto, porque eu já votei não aceitando a questão da inscrição em dívida, ainda que seja líquida e certa, corre o risco de ir para lá, prescrever, ou seja, não existe o pagamento efetivo e eu ainda está restituindo aqui, ou compensando para ele sem que tenha havido o pagamento. Aí eu me lembrando agora essa questão da possibilidade de prescrição lá na inscrição em dívida, eu não vou aceitar, né? Nem a decisão judicial garantida lá, nem a inscrição em dívida. Para mim é estimativa paga e realmente eu não vou aceitar, eu vou manter o meu voto, apesar de que eu acho que eu até sou vencida nisso, mas eu vou... Oi, desculpa. Não, doutor Giovanni, então é uma outra divergência, né? Na verdade, assim, tem a do doutor Rafael que ele dá as duas estimativas, né? Provimento parcial. Doutor Giovanni, acho que nega provimento, né? Nego provimento, é isso. Eu abro divergência para negar o provimento. E eu, na verdade, eu acho que eu dava um provimento parcial a menor extensão, que eu só reconheceria de julho, eu acho, é isso. Eu não sei como é que o resto do pessoal vota aqui. O doutor Lucas, ele aceita o depósito judicial, doutor Lucas? Só para ver se tem mais uma... Vota com o relator, né? Aí tem que ver, não, só estou querendo ver se tem mais tem ainda uma quarta tese ou não, entendeu? Para a gente fazer aquela votação de 60. A doutora Nesa acompanhou o processo? A doutora Bárbara, a doutora Mauritânia, quer se manifestar. É o seguinte, doutora Nesa, o doutor Rafael deu duas inscrições em dívida, ou duas estimativas aqui. Uma está inscrita em dívida e a outra está com um depósito judicial integral, né, doutor Rafael? Integral. Tem que estar suspenso judicial. A doutora Giovana disse que não reconhece nenhum dos dois como forma de liquidez e certeza do crédito. Então, ela nega provimento. E eu reconheço que são em DAO, então eu dou um provimento parcial em menor extensão do doutor Rafael. Então, já tem 3 teses. Eu queria saber o posicionamento de vocês, saber se tem mais um ou não. Não, eu voto com o Giovana. Nesse aí já tem vários votos nesse sentido. Eu não aceito essa questão de inscrição em dívida. Como a gente falou, Giovana, a questão da prescrição. Pode acontecer várias coisas aí, ação anulatória, levantamento de depósito, enfim. Então pagamento, efetivamente. Eu não consigo devolver alguma coisa se não entrar no cofre público. Tá bom. Então, doutor Giovana e doutor Giovana, elas votam com a mesma tese. Doutor Lisandro... Presidente, eu acho que falta liquidez, realmente. Eu concordo com a Giovana. Tá bom, é a mesma tese. Então, doutor Lucas vota com o relator, doutora Mauritânia... Eu acompanho a divergência, presidente. Para mim, não tem liquidez e certeza. Tá bom. Então, na verdade, eu acho que deve ganhar. Essa aí nem vai precisar fazer, na realidade. Doutora Bárbara? Eu acompanho a sua... a que você vai propor em menor extensão. Tá bom. Então, vamos fazer. Tem 2 pela menor extensão, tem 4 pela negativa de provimento, é isso. E 2 pelo provimento do doutor Rafael. Então, acho que vai ter que fazer o artigo 60, sim. Porque acontece o seguinte problema. Se eu migrasse para a tese do doutor Rafael, e na verdade, eu e a doutora Bárbara somos da tese intermediária, né, teoricamente. Então, tem que botar a minha contra
relator, aí provavelmente o relator vai ficar com a dele. A minha contra a dos outros 4, efetivamente, tem que pegar as duas extremas, né, na realidade, para saber como é que vai ficar. Então, vamos lá. Vamos botar a primeira tese, então, para escolher. Entre a tese de negar provimento e a tese de dar provimento em menor extensão. Os 4 já voltam para o menor provimento. Doutor Rafael. Mantém, presidente. Não, mas não, agora você tem que escolher entre outras duas, entendeu? Tem que fazer 2 a 2 para ver qual que dá. Então, nesse caso, a gente não pegaria as duas com menor voto, as duas que teve 2. Mas está empatado, né? Tá bom, então vamos fazer as duas que têm menor voto. Vamos lá, então vamos votar vocês, né, na realidade. Doutora Giovana, como vota? Entre o menor extensão ou tudo, eu votaria na do Heitor. Na menor extensão. Doutor Dornelas, menor extensão ou o doutor Rafael, que é o relator? Para essas duas, menor extensão. Doutor Lisandro, Menor extensão, presidente. Doutora Mauritânia, menor extensão ou voto do relator? Menor extensão. Então, por exemplo, o voto do doutor Rafael já não está. Então, agora vai ficar a votação entre a tese da menor extensão ou a tese de negar provimento. Eu negar provimento, eu nego. Doutor Dornelas. Acompanha a divergência. Doutor Lisandro. Nego para as 2 hipóteses, presidente. Então, doutor Lucas. Doutor Lucas, negar provimento ou menor extensão? Você aparece no menor extensão, então. E doutor Rafael? Menor extensão, presidente. Então aí vai dar, por questão por qualidade, vai dar uma menor extensão. É isso que eu ia fazer no início, entendeu, doutor Gilmar? Agora vamos fazer. Se a gente fizer agora, obviamente, do outro lado, que vai ser dar tudo ou não dar nada, efetivamente, aí como é que vai fazer agora? Entendeu? A minha tese agora só tem essas duas, então. Vamos eu não votei nessa última rodada. Rafael, Mauritânia, ela vai... Rafael já foi eliminada. Aí com a minha... Então a gente só está com 2 agora. Sim. E aí a gente vai ficar com 4 pessoas votando por negar provimento e 4 pessoas votando por dar em menor extensão. Aí vai o voto de qualidade do presidente. É isso. Isso. E o relator ganhou, porque o relator está votando em menor extensão. Sim. Mas eu vou falar o seguinte, era o mesmo resultado eu ter inicialmente só perguntado para os 2 da tese mais... Desculpa, não entendi. Desculpa. Entendeu? É isso que eu ia fazendo isso, eu quis dizer isso. Mas então é isso. Não vai ter... Agora, para o doutor Rafael, essa é uma coisa que até para a gente ver aqui. Quem é que vai... Ele vai colocar no voto dele, né? Ou não? Não, ele foi vencido. Foi vencido. Ele foi vencido. A tese dele foi vencida lá no início, por isso que precisaria dizer, porque ele foi vencido. Ele foi vencido. Eu vou botar no termo do artigo 60, após a primeira votação, que eu votava tal. Então, eu tenho que designar alguém para o voto vencedor, né? Teoricamente. Sim. Ou ele faz? Isso é uma boa dúvida. Né? Quem é que vai fazer esse voto da menor extensão? Se tem voto vencedor, mas tem, né? Porque ele restou vencido. Então, tá bom. Eu posso fazer esse voto também. Porque, na verdade, ele votou, mas em segunda votação, não era o voto inicial. Segunda votação. Tá bom, então fico eu como voto vencedor. Deixa eu só, então, anotar aqui o resultado. Eu vou botar essa questão do artigo 60 toda aqui. Então, o resultado, vou só proclamar o resultado final, pessoal. Ficou por voto de qualidade, dá provimento parcial ao recurso para só reconhecer. A que está inscrita é a de julho, né, doutor Rafael? Ou é a de agosto? É a de julho, presidente. Tá. Então, ficou o idêntico voto dele, rejeitar preliminar. Efetivamente, deixa eu até ler aqui, já até colo de dispositivo, já proclamo certinho. Então, vamos lá. Ficou
conhecer o recurso voluntário, afastar preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório referente à estimativa de julho de 2007, no montante 109.182,28. Esse é o resultado, por voto de qualidade. Eu vou votar no centro do artigo 60, houve a votação sucessiva, o relator inicialmente votava por dar além de julho e de agosto, mas eu vou escrever isso tudo no dispositivo. Mas o resultado final é conhecer, afastar preliminar de nulidade, parcial o provimento para reconhecer o direito creditório de estimativa de julho e 182,28. Voto de qualidade, eu vou anotar só quem é que ficou com cada votação aqui. Então, MP ficou doutora Giovana, Dornelas, Lisandro, Mauritânia. Dá provimento maior extensão antes da votação sucessiva. Lucas e o relator. Lucas e Rafael. E tese, vou botar assim, tese vencedora, na realidade, Heitor Ibarra. E depois eu faço certinho o registro associado. É isso, né, pessoal? Vocês 4 votavam por negar provimento inicialmente, o doutor Rafael e o doutor Lucas votavam por dar provimento em maior extensão para as 2 estimativas, e no final ficou por voto de validade a tese vencedora, que sou eu e a doutora Bárbara, que seria da só de julho, que foi objeto de inscrição em dívida. É isso. Esse é o resultado final do 132. Agora, 133, retirada de pauta, doutor Lisandro, 134, Brascom. Presidente, faltou 134 e o 140. O 140 também é hoje, né? 140 também é hoje. Na verdade, tem 2 meus antes, que é 138 e 139, que a gente não apreciou ainda. Aí provavelmente vai passar por esses. Agora é 134, não é isso? É 134, mas ainda tem o pendente meu, 138 e 139. Ok, então está na pauta, é um processo bem rápido e simples. É uma retificação de pé de conta. Só uma dúvida, 136 já votaram? É repetitivo, saiu com vista para mim, igual a 135. Repetitivo 135. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo da DRJ, que deferiu a manifestação de conformidade, pleiteava a homologação de compensação final 3037, que pleiteava crédito de saldo negativo de imposto de renda, 4º trimestre de 2010. Aí o saldo negativo de RPJ, compensar com débitos de PIS e COFINS de agosto de 2013. Da análise do referido pedido, foram detectadas inconsistências objeto de termos de intimação não alinhados pelo sujeito passivo. O que acontece? Como não havia crédito, o contribuinte foi intimado a sanear possíveis irregularidades para fazer claro qual era o crédito que ele estava pleiteando. E ele não atendeu essa intimação, prévia ao termo de intimação. Como está aí no relatório. De análise do referido pedido, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação não assinados pelo juiz passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas, constatou-se que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao pedido de apuração. Desse modo, não foi apurado crédito algum, não sendo homologadas as compensações do referido conforme o espaço decisório. Assim, a contribuinte retificada da referida e apresentou manifestação de inconformidade. Na manifestação de inconformidade, a empresa inicia sua defesa afirmando que cometeu um erro ao indicar como saldo negativo de RPJ o direito creditório, visto que, na realidade, trata-se saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido, com retenção indevida maior de código 5952. Decidida afirma que ocorreu uma retenção sobre o código 5952 efetuada pela empresa global distribuidora de consumo,
a qual foi efetuada com valor maior que o devido, e aí ele traz esses valores aí de rendimento e de imposto retido, que não é imposto, seria uma contribuição. A DRJ julgou improcedente a manifestação através do acordo. Os motivos da improcedência foram: a empresa foi instada a regularizar os valores informados no pedido, mas não atendeu a intimação. A retificação da PERDECOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu regimento e o procedimento é efetuado formalmente, quer seja através de apresentação de formulário ou de PERDECOMP eletrônica. Somente as declarações independentes de decisão a mudança de crédito configuraria em alteração que descaracterizaria configuração alteração descaracterizaria por completo o pedido original. E certificado em 25/4, o contribuinte apresentou recurso voluntário que repete as impugnações. Presidente, então, em linhas gerais, eu não entrei, né? Quando há intimação, eu acho que o contribuinte tem eu tenho a flexibilidade de instrução probatória em despachos decisórios eletrônicos, e aí eu concordo com essa flexibilização, mas, no caso, quando o contribuinte é instado a apresentar documentos, retificação de valores, aí eu acho que realmente cabe razão à DRJ, o contribuinte não pode se valer do PAF para atender as intimações. Por isso, eu nego o provimento ao recurso. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Então, eu vou passar, vou olhar os votos. Rapidinho, estou com dúvida. Só uma coisa aqui que eu estava olhando. O Lisandro, nesse caso, ele fez um pedido de saldo negativo de RPJ, ele disse, não é RPJ, é CSLL. Mas o valor que ele pede é aquele, tem coincidência com o que está na DIPJ, ou é... Porque poderia ser, sim, um mero erro de digitação do tributo, porque ele indicou na DIPJ que tem aquele saldo negativo de contribuição, é aquele valor, o valor já era aquele. Eu não vi, né? Confesso que eu não vi, que isso não era relevante para o meu voto, mas posso verificar. Não, então eu peço vista para a gente. Melhor. Eu vou ter que olhar e eu peço vista, porque se eu me convencer de que foi um mero erro formal... Posso fazer até amanhã, se for um visto de mesa, se não quiserem ficar sobrecarregado, eu posso fazer amanhã com essa verificação, que é simples, é rápido. Pode ser, de repente, se autorizar. Eu concordo, não tem problema nenhum. Então, fica com vista de mesa, 1, 3, 4. Eu vou tentar olhar também, porque assim, se ele deixou tudo bonitinho, se o período de apuração, o valor que ele botou lá, até coincide com a DIPJ, e ele simplesmente errou, se confundiu ali no tributo, eu não vejo problema não, até porque, pelo que eu vi, o Código de Arrecadação é daquele retenção agrupada, que eu acho que pega tanto IRPJ como CSLL, acho que PIS e COFINS. Então, ele poderia ter realmente incidido em erro. Deixa eu ver aqui. Não, é CSLL, COFINS e PIS. Eu concordo, e outros votos podem vir no mesmo sentido, mas o que eu apenas queria deixar claro é que, no meu voto, como ele não atendeu a intimação justamente para sanar eventuais irregularidades, isso não foi relevante, não vai ser relevante para o meu voto. Mas eu concordo contigo que é um dado fácil de pegar e relevante para outros votos. Pode ser relevante para o seu, por exemplo. Então, amanhã eu trago isso. Eu já peguei um processo desse que o contribuinte disse a intimação, quando veio, apesar de ter lá o AR, ele disse, eu não fui intimado, foi entregue lá na empresa, mas a gente não recebeu efetivamente, então eu vou me defender aqui agora. Entendeu? E eu acho que é uma oportunidade. Mas aí vamos ver, vou dar uma olhada, se for simples erro, indício de simples erro, eu supero esse óbvio. Eu dou uma olhada.
Tá bom, então, pessoal, 134 está saindo com vista de mesa. Então, 135 nós já julgamos, é aquele que a doutora Giovana ficou com vista, 136 era o paradigma, 137 foi aquele que eu converti em diligência da avaliação cambial. Então, agora a gente vai para o 138, que é o ABNA. Está todo mundo ok com essa questão da vista de mesa? Tá, né? Não tem problema não, né? Até porque, apesar de eu ser o presidente, é bom ouvir todos sobre isso. Então, pessoal, 138, vamos lá, vamos abrir o ABN. Eu acho que esses dois, acho que são mais sim, eu também já nem me lembro. Porque eu estou relatando 16 processos, não dá para ficar com tudo na memória. Não. Esse eu acho que eu não coloquei, né? Está no tema? Não, esse eu não coloquei. Por que será? Eu vou botar aí na pasta, só um instantinho, por favor. Eu não tinha colocado no 38. Deve ser. Depois tem que botar um 39 também. Bom, já está aí na pasta, pessoal, 138 ABN. Bom, pessoal, então, novamente, já estou no relatório, 138 ABNA, novamente uma DECOMP, direito creditório, folhas 14, 18, 34, 38, a DECOMP, o pagamento foi alegado como indivíduo maior já tinha sido utilizado, ele tentava compensar um débito de RRF com um direito creditório, porque ele teria recolhido a necessidade de um outro IRRF em sede de reclamação trabalhista. Cientificado o contribuinte, ele apresentou uma lição de conformidade, a DRJ negou, efetivamente, disse que, na verdade, não tinha se confirmado a existência do direito creditório dessa DECOMP, efetivamente. Então, esse cientificado ele passa a deduzir o seguinte, em sede de recurso voluntário. Ele diz, na verdade, que a instituição financeira da Caixa teria já retido um valor 59,36, quando da reclamação trabalhista, basicamente, o CERN, aqui no processo seguinte, ele pagou a reclamação trabalhista e disse que, na verdade, teve dois tipos de... Ele recolheu e o juiz já tinha retido em sede de processo judicial o valor do imposto de renda na fonte. Então, isso aí, o que ele recolheu, ele está alegando como direito creditório aqui. Ele disse que admitia que o recolhimento de questão seria a mesma reclamação trabalhista, o acórdão disse. Porque o que aconteceu? O acórdão disse o seguinte, olha, ainda que seja a mesma reclamação trabalhista, poderia ter sido algum tipo de pagamento em parcelas e tal, que justificasse um pagamento em duplicidade de 2 IRRFs. Então, o fato de ser a mesma reclamatória não é suficiente para concluir que isso aqui é um repagamento indevido. Então, ele enfrenta essa hipótese no recurso, diz que, na verdade, são o mesmo débito de IRRF, e o que ele traz? Ele traz agora aqui uma coisa que eu acho que a BRJ também não tinha, por isso também não deu provimento, uns excertos nas folhas 102 a 106, que eu até citei aqui, da reclamatória trabalhista, onde tem todos os cálculos desse valor que seria devido de imposto de renda na fonte. Então, ele prova que era 65.24358, tem esse valor dentro da RT lá, efetivamente, e que, na verdade, ele deveria ser 75 mil originários, 383, e que o IRF atualizado somava 74 mil. Aí também tem na página 108, aí no processo. Ele disse que depositou 415 mil, e aí, quando liberou-se o recurso, ele pagou 76 mil, o juiz mandou efetivamente reter 76 mil do recorrente em si, e essa diferença de 76 e 74, efetivamente, ou seja, que ele teoricamente devia
é a atualização desde o 29 de 2004, 74 mil, até o 29 de 12, quando se pagou efetivamente. Ele disse que quando realizou os cálculos levantamentos contábeis, o que aconteceu? Ele diz aqui, por que ele pagou em duplicidade? Ele disse que ele tinha que pagar ainda a previdência social dessa rescisória. Quando ele foi fazer a GPS, ele, por engano, na mesma data, calculou de novo a imposto na fonte e pagou de novo, efetivamente, sendo que a fonte tinha sido paga pelo juiz. Então, ele diz que as informações deixam claro que é exatamente o mesmo valor, a Receita 59,36, tem citação no DARF ao mesmo reclamante, ao João Tadeu Rossetti, que não resta qualquer dúvida, o valor era a multiplicação, ele disse que, na verdade, é o valor que ele devia originalmente, conforme está na RP, vezes um índice acumulado de 1 de 10 de 99, 25 de 2005, seria a atualização efetivamente, e assim que ele disse que assim que verificou o erro, ele retificou para excluir os débitos 59,36, que aí deixaria em aberto o valor de 62,36311 efetivamente. Realizando a relação de pagamentos, esse valor que ele deixou em aberto em DCTF, que ele dizia que era devido mesmo, está todo pago sem esse depósito adicional. Então, o único pagamento que está sobrando, ou seja, sem débito correspondente, é 76.879 mil. Ele diz que o problema... eu tenho outra coisa aqui, que, na verdade, ele diz, se usa também uma informação de que, na verdade, não houve retificação em DIRF, que o valor aparece na DIRF do mês que ele reteve e do mês que ele disse que foi retido, que pagou a duplicidade. O DRJ também se apega e diz, olha, a DIRF realmente eu não retifiquei. Por um lado, eu não retifiquei a DIRF, não consigo mais retificar a DIRF efetivamente, então ele pede uma retificação de ofício da DIRF desse pagamento duplicidade. Ou seja, ele disse que pagou, quando foi fazer GPS, pagou novamente e ainda declarou em DIRF novamente também, em fevereiro de 2005. Isso aí. Ele disse que foi retificado, a DCTF não disse que conseguiu retificar, e que o pagamento só teria sido utilizado integralmente se houvesse um débito em DCTF. Aí ele traz os cálculos da reclamação trabalhista, está nas folhas 102 a 106, e ele acha que é prova inequívoca que esse pagamento realmente é indevido, então requer que seja, uma vez demonstrado esse pagamento indevido, o recurso seja conhecido e provido para homologar a compensação. Passando ao voto aqui já, eu trago aquela questão do erro de fato, que eu acho que eu posso analisar o erro de fato. Aí passando do item 9, aí do item 9 em diante, é bom vocês lerem um pouquinho, são só 3 páginas. Aqui você vê o teor da voto da DRJ, olha o que a DRJ diz. Muito embora os 2 pagamentos referidos aos mesmos autos trabalhistas, ela não logrou demonstrar que o segundo tenha sido indevido. O primeiro pagamento refere-se à justificação judicial, se ele reconhece, mas ele diz o seguinte: nada impede que as áreas trabalhistas sejam pagas parceladamente. Um exemplo de justificativa, ele diz que foi isso que aconteceu aqui, e ele diz o seguinte, que na DIRF teria os 2 valores aqui que estão bem próximos, como vocês podem ver aqui. Os 2 valores são idênticos aos recolhidos, então ele diz que com base nesse elemento não teria como saber se o valor foi indevido ou não. Eu, particularmente, eu acho que houve erro de fato, sim. A alegação, eu acho que está corroborada aqui, principalmente porque eu fui nos excertos da reclamatória trabalhista, não tem nenhum tipo de indício no sentido de que tenha sido pago em 2 vezes ou nada. É um pagamento único desse montante de 380, 400 mil aproximadamente que foi pago, e foi pago através dessa quitação de 76 mil, que foi feita pelo juiz de retenção, efetivamente. Então, na verdade, não há qualquer evidência de liquidação em parcelas, ou ainda qualquer outra justificativa para uma nova retenção realizada em 2005, 76 mil. Há expressa menção ao reclamante na Câmara Trabalhista no DARF, que ele disse que é indevido, aí são outras evidências que eu trouxe. Ele fez a retificação da DCTF, e na DCTF retificadora ativa não tem qualquer débito pendente por essa alocação desses 78 mil, ou seja, 76.879, ainda está disponível efetivamente. Aí aparece aquela rúbrica, que vocês conhecem, acho que talvez seja tão visto em algum processo, de quem está trabalhando você conhece, que fica assim, reservado para restituição, e aí tem a citação a esse processo aqui. Então, na verdade, o valor está lá disponível, mas está travado, reservado para restituição no âmbito do processo, aí cita esse processo aqui, final 31, que é o que a gente está julgando aqui. Então, acho que o erro de fato, então, na verdade, eu estou dando provimento para reconhecer os 76 mil como pagamento indevido do contribuinte, digo que os débitos declarados serão compensados até o limite do direito creditório. É isso, pessoal. Com base nos autos da reclamatória trabalhista, eu achei que realmente houve recolhimento de duplicidade, acho que foi um erro de fato, na DIRF, aqui, o DCTF até foi retificado depois, posteriormente,
Então, eu estou dando provimento ao recurso reconhecendo o pagamento maior indevido. Está na folha 20. Aí estou aberto aí para debate, esclarecimento, mas é isso, basicamente. É um pagamento indevido, que aparentemente na reclamatória já tinha sido retido, ele pagou de novo, e não tem nada na reclamatória que prove que tem sido em parcela, nenhuma dessas, não consegui ver nada que dissesse que isso aí não foi realmente indevido, esse pagamento, e está disponível no sistema também. Eu fui olhar para saber se ele não tinha já usados para alguma coisa, mas não. Está lá reservado a restituição e se está desse processo aqui. É isso. Eu já peguei um processo exatamente assim, Heitor, que tinha, e aí ele trazia os cálculos da reclamatória trabalhista e o juiz dizia exatamente quanto mandou reter de fonte. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo isso aí. Eu acho que até é comum de acontecer, assim, sabe? Não, esses pessoal de banco e tal, deve ter um departamento do jurídico, outro que recolhe, eu não sei também. Mas então, doutora Giovana, eu estou votando por dar provimento ao recurso. Tá, eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Foi relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator. Bom, então, 138, o pessoal ficou por unanimidade de votos, a BNA dá provimento ao recurso voluntário. Vamos para o 139, também é meu. Aí depois a gente vê, eu não sei, deixa eu só ver aqui, se a Fabiana não tem que sair, né, porque já são 5h55. Fabiana, você tem hora para precisar sair? Só para a gente encerrar a gravação. Sim, presidente, tem que sair às 18. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, acho que pode encerrar a gravação e a gente começa no 139. Ok.